Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, abram suas Bíblias por gentileza, no livro de Isaías, capítulo de número 52, no seu versículo de número 7. Isaías, capítulo de número 52, versículo de número 7. E enquanto os irmãos vão abrindo as suas Bíblias, eu não posso deixar de agradecer a Deus mais uma vez, por mais uma vez ter a oportunidade de estar pregando neste altar. Só Ele sabe, só Ele conhece o quanto eu amo pregar a sua palavra. Quero agradecer também ao meu pai, meu pastor, né, como a gente gosta de dizer, que é minha grande referência na minha caminhada. Deus abençoe sua vida, seu ministério, como sempre. É uma honra estar do seu lado e dessa maravilhosa mulher, minha mãe, Adailei. Como é que é, pastora Iris? Adailei. Cadê ele, inclusive? Sumiu, evaporou. Amém. Adailei ou Neida Lopes Ribeiro, mas amém. Pastora Ada, é melhor, né? Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 52, versículo de número 7 diz: Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Esse texto aqui está localizado no livro de Isaías. Este livro foi escrito também pelo profeta Isaías, como ele mesmo escreve no capítulo de número 1 deste livro, dizendo: visão que veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá, de Jerusalém. O que acontece é que existe nesse livro uma verdade a respeito deste profeta, que não pode ser ignorada. Nós sabemos muito bem que a Bíblia inteira declara, fala, conta a respeito de Jesus, inclusive o Antigo Testamento. Se você for ler Gênesis, ele estará lá. Ele é o verbo haja da criação. Se você for ler o Êxodo, ele estará lá. Ele é o cordeiro pascal que foi entregue para o povo. Se você for ler o livro de Provérbios, ele estará lá. Ele é a sabedoria que clama nos portões à entrada da cidade. Se você for ler o livro de Ageu, ele é também apresentado como a glória da segunda casa. Se você for ler o livro de Esther, Juízes, Cantares, não importa qual você escolhe, todos os livros, no final, apontam para uma única pessoa: Jesus de Nazaré. Porém, o que ocorre é que, apesar de todos os livros do Antigo Testamento referenciarem a respeito do Senhor Jesus, somente um livro é utilizado como livro que é chamado de o quinto evangelho, que está localizado no Antigo Testamento. É o livro que provavelmente mais referencia a respeito de Jesus. E este livro é o livro de Isaías. Não à toa ele também é extremamente citado por Jesus ao longo de sua passagem pela terra. E por que é que Isaías foi escolhido? Por que com Isaías foi tão diferente? Por que Isaías foi aquele que falou tanto a respeito do Messias? A explicação se dá a partir do propósito estabelecido por Deus na vida deste profeta tão singular. No capítulo 1, no versículo 1, temos a introdução do livro, que vai mostrar a respeito da visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém. Agora, nos dias de Uzias, de Jotão, de Acás, de Ezequias. Esse início, esse versículo mostra que essas visões aconteceram nos dias desses homens que foram citados aqui. Ou seja, estamos falando que Isaías estava no período monárquico de Israel. E a verdade é que a essa altura, Israel já estava experimentando e sentindo na pele os impactos de sua escolha em 1 Samuel capítulo de número 8.
Lembrem-se do que aconteceu em Israel. Israel era um povo que tinha Deus como rei, que tinha Deus como líder, que seguia um modelo teocrático de governo. Mas o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que, da mesma maneira que Adão rejeitou o governo de Deus, Israel também se rebelava contra o Senhor. Da mesma maneira que Adão se rebelou contra Deus no Éden, Israel também rejeitou o governo de Deus. Eles disseram: queremos um rei que governe sobre nós. Em outras palavras, queremos uma nova referência, um novo modelo. Porém, há um problema quando o homem decide não se basear mais em Deus, mas em outros homens. O erro de Israel foi acreditar que os homens deveriam ser os governantes sobre suas vidas. E o problema de quem se baseia em homens e não em Deus é que, se os homens errarem, aqueles que os seguem também vão errar. No dia em que esses homens disserem algo contra Deus, aqueles que os seguem também acreditarão. No dia em que esses homens criarem um novo padrão antibíblico, quem os segue também aceitará. Por favor, por gentileza, perceba que Israel estava dizendo: nós queremos nos basear agora em homens. E por causa disso, no dia em que esses homens erravam, eles caíam junto. A Bíblia é clara em mostrar que quando um rei se levantava dizendo: agora a idolatria pode, eles também caíam na idolatria. Na hora em que o rei dizia: agora pode prostituição, eles também caíam na prostituição. Porque o povo não seguia mais a Deus, seguia somente ao rei. E nos dias de hoje, nós vemos o mesmo acontecer. A mesma coisa que aconteceu com Israel acontece nos dias atuais. Ao invés de terem por base Jesus como referência principal, os homens decidiram colocar reis, líderes, governantes que são falhos como referência principal. É o que vemos nos dias de hoje, porque ao invés de seguirem a Cristo, decidiram criar para si a figura de um papa, e o que ele disser, eles acreditam. Ao invés de seguirem a Cristo, eles decidiram colocar falsos profetas como líderes, e eles o seguem. Ao invés de seguirem a Cristo, eles decidiram aceitar homens que distorcem o Evangelho com teologia liberal como líderes. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, é que esse comportamento é nocivo. Esse comportamento de remover o Senhor como a sua influência principal faz com que se crie em Israel um caos. Por quê? Porque começam a haver uma crise de identidade em Israel. Porque o povo que havia sido chamado para ser o reino de sacerdotes de Deus, agora estava se juntando aos sacerdotes de Baal. E nos dias de hoje, vemos que a igreja tem ido pelo mesmo caminho. Homens falsos, falsas lideranças, que entram na igreja sorrateiramente e se colocam como líderes, mas na verdade são lobos que estão disfarçados no meio da igreja e devem ser repreendidos. Eu não estou falando dessa congregação, eu estou falando da igreja no Brasil e no mundo. Aí você vai dizer assim: tá bom, mas se não é nessa congregação, se é no Brasil e no mundo, o que é que eu tenho a ver? Você tem tudo a ver, porque a igreja é um corpo unificado, irmão. Isso aqui é um culto missionário, é um culto sobre nações, de falar do evangelho para as nações. Mas falsos pastores, que são como anticristos em nosso meio, têm se levantado para distorcer a mensagem do evangelho e envergonhar o nome de Deus. Pessoas saem das igrejas por causa desses líderes, e você vai ficar calado, irmão. Nós não podemos agir
como o povo de Israel agiu quando Elias perguntou: e aí, vocês são de Deus ou são de Baal? Lembre-se de que Deus revelou para Elias na caverna que tinham 7.000 que não tinham se curvado a Baal. Mas aí vem a pergunta: aonde estavam estes quando Elias perguntou? A questão aqui é: estes homens estão levando a igreja do Brasil à corrupção, e nós não vamos fazer nada negativo, irmão. Se tentarem colocar ideias contra a Bíblia no nosso meio, a gente vai repreender. Se tentarem colocar falsos profetas no nosso meio, a gente vai repreender. Se tentarem colocar teologia liberal no nosso meio, a gente vai repreender. Se tentarem colocar ideologia de gênero no nosso meio, a gente vai repreender. Então deixa eu dar um recado aqui: para de ter medo de ser missionário, para de ter medo de se posicionar na sua rede social, que é um instrumento missionário. Ah, mas Guilherme, eu vou perder seguidor, Guilherme, eu vou perder curtida, Guilherme, vão me perseguir. Ei, deixa eu te dar um recado: pode se levantar colega, pode se levantar quem se diz ser amigo, pode se levantar prefeito, pode se levantar governador, pode se levantar presidente, pode se levantar imperador, pode se levantar demônio, principal, potestade, diabo, não importa. A igreja está debaixo da promessa. As portas do inferno não prevalecerão. Então toda a guerra investida contra a igreja já foi vencida. Cada vez se levanta um líder diferente para querer acusar a igreja. Cada vez se levanta um rei diferente para querer desviar o povo. Cada vez se levanta um pastor que cai na corrupção e leva a gente junto. Uma hora a ciência segue a filosofia grega, outra hora é evolucionista, uma hora a moda é seguir Roma, outra hora a moda é ser ateu, uma hora a moda é seguir Baal, outra hora a moda é seguir Artemis. Mas o engraçado é que Roma foi moda, mas caiu. O engraçado é que Baal foi moda, mas caiu. O engraçado é que Artemis foi moda, mas caiu. Artemis não se sustentou. Por quê? Porque agora nós vemos nos dias atuais que se levantou o evolucionismo. A moda agora é ideologia de gênero, a moda agora é ser ateu. Aí a igreja vai ficar quieta, irmão? Ah, para de graça, irmão. Essa moda pega agora, mas depois vai embora. Evolucionismo tem 200 anos de história. Ideologia de gênero tem umas 2 décadas que surgiu. O ateísmo só começou a ficar famoso agora. Mas a Bíblia que está na minha mão tem pelo menos mais de 3.500 anos que foi escrita e nunca precisou mudar. Estou sentindo graça de Jesus aqui. Os líderes podem se levantar, líderes falsos, pastores falsos, falsos profetas, mas a palavra não vai passar. Isaías estava nesse período, na monarquia em Israel, com homens que se levantavam para distorcer a palavra. E ele então vai começar a declarar a palavra de Deus no meio do povo. Só que a palavra de Deus não era de conforto, era de julgamento. Porque se você escolhe Deus para ser rei da sua vida, os homens te julgarão. Mas se você escolhe os homens para serem reis da sua vida, o próprio Deus será juiz. E quando os homens julgam, o julgamento deles não é definitivo. Mas quando o próprio Deus é juiz, não dá para escapar da sua sentença. Então, por causa disso, acompanhe comigo no capítulo 1. Isaías vai começar a declarar
Ai dessa nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel. Aí no versículo 5 e 6, ele vai dizer: toda a cabeça está doente, e todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser as feridas, contusões e chagas abertas. Perceba que Deus está falando que o povo de Israel está enfermo. É enfático quando o texto diz toda a cabeça, todo o coração. Não eram algumas cabeças ou alguns corações, todos estavam envolvidos. Ninguém escapou, nem o humilde, nem o rico, nem o tolo, nem o sábio, nem o líder ou o liderado. Todos estavam enfermos, doentes, mortos espiritualmente. Ou seja, Isaías está dizendo: essa nação é pecadora e está doente. E aí no versículo 9, para demonstrar isso e trazer uma comparação, Isaías vai comparar o povo de Israel com Sodoma e com Gomorra. Perceba que comparação forte. Só que no versículo 10, perceba o detalhe, ele vai se dirigir a Deus, ou melhor, ao povo, dizendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus era: príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. Então, preste atenção, Isaías viu que tinha pecado, viu que o povo estava desviado. Ele os comparou a Sodoma e Gomorra, mas na hora de dar bronca, para chamar eles de volta para a palavra, quem veio primeiro, quem ele se dirigiu primeiro, foi aos príncipes de Sodoma. Só depois que ele foi falar a Israel, chamando eles de povo de Gomorra. Por quê? Porque o problema estava nos líderes, em primeiro lugar. E nós sabemos que não existe liderança perfeita na terra, todos falham. Quantas nações nós não vemos em crise por causa de liderança? O Brasil por causa da corrupção, a Argentina também foi por causa da corrupção, a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, por causa de ditadores. E quantos mais nós não poderíamos citar aqui? E quando existe, muito obrigado, aqui quando a gente prega, irmão, o negócio é forte. E quando existe essa crise de liderança, enquanto está acontecendo isso, o povo então segue essa liderança e se rebela junto contra Deus e se torna impuro. E quando Isaías surgiu, nós lemos aqui no capítulo 1, o primeiro rei era o rei Uzias, e ele era um rei que até tinha uma proximidade com Deus, mas ele tinha limitações. Primeiro, ele não removeu os ídolos do meio de Israel, então o povo continuava a se corromper, por isso ele era um rei omisso. Segundo, ele pecou contra Deus. E terceiro, por causa do seu pecado, ele então vai adquirir lepra no final de seu reinado, ou seja, ele vai se tornar um rei ausente. Então o povo continuava a afundar em seu pecado, e não tinha ajuda, não tinha um rei que os ajudasse. Mas então, diante dessa crise de reis que continuavam a desonrar o Senhor, diante dessa crise de reis que constantemente falhavam, o livro de Isaías vai dizer, no capítulo de número 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, e serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo
é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Oh meu Deus do céu, que coisa linda! Preste atenção, o rei Uzias está morto, não tem rei no trono da terra. Mas o que Deus está mostrando para Isaías é: olha, Isaías, Uzias até morreu, o trono de Israel ficou vazio, mas o alto e sublime trono ainda tem alguém. Isaías, os reis da terra pecam e falham, mas você está ouvindo o que os serafins estão cantando? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, os reis da terra até perdem batalha, mas o Senhor dos exércitos nunca perdeu a batalha. Ele tem o séquito que enche. Calma, Isaías, ainda tem um rei. Calma, Isaías, Uzias até se foi. Tem gente que está tentando se basear em governo para achar que esse governo vai sustentar a sua vida. Só que Deus está revelando para Isaías o seguinte: Isaías, todo rei em algum momento cai e morre. Davi caiu, morreu. Salomão caiu, morreu. Asa caiu, morreu. Josafá caiu, morreu. Joás caiu, morreu. Uzias caiu, morreu. Ezequias caiu, morreu. Josias caiu, morreu. Nabucodonosor caiu, morreu. Ciro caiu, morreu. Alexandre o Grande caiu, morreu. César caiu, morreu. Herodes caiu, morreu. Mao Tse Tung caiu, morreu. Hitler caiu, morreu. Stalin caiu e morreu. Mas tem um rei que está sentado no alto e sublime trono, e esse rei nunca cai. O reino dele não passa, o reino dele não muda, o reino dele é eterno. Eu estou sentindo graça de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, para de se basear em presidente, para de se basear em imperador, para de se basear em rei. O único rei é Jesus. O que acontece é que quando Isaías vê o verdadeiro rei, quando ele vê o Senhor, ele descobre que ele e o povo não são dignos de contemplá-lo, não são dignos de estar diante da presença dele. Ele vai dizer no versículo 5: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e o meu povo também é um povo de impuros lábios. Eu habito no meio deles, e os meus olhos viram o rei. O povo precisava contemplá-lo, para voltar a entender que não são reis que dominam, não são reis da terra que são os maiores e melhores, não. Só que para eles conseguirem, para o povo conseguir voltar a contemplar o rei que está no trono, eles precisavam de alguma forma se despir de seus pecados. E então Isaías vai começar a descobrir que o rei que está no trono tem um filho, e ele é príncipe. E aqui nós entendemos qual era o chamado de Isaías. Deus permitiu Isaías ver o trono daquele que é o verdadeiro rei, e receber dele o chamado de anunciar o príncipe que estava vindo. Mas se ele é príncipe,
significa que ele ainda não é rei. E como príncipe, o objetivo dele é glorificar ao rei, seu pai. A missão do príncipe era levar as pessoas a terem o mesmo acesso que Isaías teve, o acesso ao trono. Mas como fazer isso se o povo estava em pecado? Mas aí é nessa hora que nós vamos ler no capítulo 52, versículo 13, que diz: eis que o meu servo procederá com prudência. Ele era príncipe, mas ainda era servo do rei, porque apesar dele ser aquele que reinaria um dia, ele não usurpou o ser igual a Deus e sentar-se no trono visto por Isaías. Pelo contrário, ele assumiu a forma de servo, só para nos dar o acesso ao trono da graça. Preste atenção, ele veio exaltar o nome do Pai, ele veio para glorificar ao Pai e não a ele mesmo. Ele queria que nós víssemos a glória de seu Pai que estava no trono. Só que para ver o trono não dá para ter pecado. Então é por isso que ele vem com a missão de nos justificar. E então o que vemos é que ele teve de passar em Isaías 52 e 53 algo que nenhum homem havia passado antes. Quando ele veio, ele foi desprezado, rejeitado, humilhado. O texto afirma no capítulo 52, versículo 14, que muitos pasmaram quando viram, porque o seu aspecto estava desfigurado. Como é que pode um príncipe estar desse jeito? Como pode ele, homem de glória, ser agora o homem de dores? Olhe para a cruz. Está escrito no capítulo 53, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele foi moído por causa dos seus pecados. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. E ele fez tudo isso por amor ao Pai e a nós. Nós o desprezamos, não o considerávamos príncipe como ele era, mas ainda assim, apesar de nós não o termos glorificado como deveríamos, somente porque o seu semblante era irreconhecível, ele ainda assim se entregou, e por causa das suas feridas nós fomos sarados. E agora que ele vai terminar de cumprir a sua missão, está escrito então em Hebreus, no capítulo de número 4, cheguemos então com confiança ao trono, ao alto e sublime trono, aquele trono que Isaías viu de glória. Cheguemos a ele com toda confiança. Não precisa mais ter medo, não precisa mais temer. Agora é possível adentrar ao trono da graça.
o acesso está liberado. Ele nos deu o acesso ao Pai. Só que tem um porém. Muita gente pensou que ia derrotar o rei dos judeus. Não foi assim que eles escreveram lá na cruz? Eles acharam que ele seria derrotado, mas não, porque está escrito em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, depois de ter realizado a purificação dos pecados, depois da cruz, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aí você imagina a cena, meu irmão, por favor, conjecture comigo, por favor. Imagina a cena, Jesus está sendo assunto aos céus, aí ele chega lá, se senta do lado de Deus Pai, e então ele olha para o Pai e diz: Pai, eu consegui, eu venci o mundo. Pai olha para Pedro, ele até negou, mas agora ele está lá orando no cenáculo. Pai, Tomé, ele até tinha dúvida, ele até não cria, mas olha lá, ele está 5 dias, 6, 10 dias no cenáculo, orando com fé. Aí o pai vira para o filho e diz: filho, já que você venceu toda a terra, eu vou entregar toda a terra nas suas mãos. Oh meu Deus do céu, então vai se cumprir Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao 11, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo nome confesse que Jesus é o Cristo e o Senhor. Então se cumpre Lucas capítulo 1 versículo 33, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre. Então vai se cumprir Apocalipse 11 capítulo 15, o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Mas e aí, Guilherme, o que é que a gente faz enquanto ele não vem? O seu papel agora é proclamar que o rei está chegando. Ah, irmão, mas Guilherme, como assim? Já tem rei lá na Venezuela, já tem rei lá nos Estados Unidos, já tem rei no Brasil. E agora, a questão é, esses reis são temporários. Ah, irmão, você lembra de Adonias e Salomão, irmão? Adonias todo pomposo veio querer dizer: agora eu vou ser rei e vou governar, eu sou o cara e estou com o governo na minha mão. Só que Davi já tinha escolhido Salomão para ser rei, mas Adonias dizia por aí: sou rei, só que eu tenho uma pergunta, no final, quem morreu e quem ficou com o trono? Oh meu Deus do céu, no final, quem é que perdeu o trono e quem é que ficou o trono? Tem muita gente querendo dizer por aí que é alguma coisa, que é rei, que é presidente, que é governador, que manda em alguma coisa. Só que eu tenho uma pergunta: no final, o trono vai ficar com quem? No final, quem é que é o verdadeiro rei? Quem é? Não adianta querer colocar usurpador no trono, irmão. Quem está hoje acha que manda em alguma coisa, mas no final o reinado é dele, o reinado é do Filho, o reinado é só dele. E Deus está perguntando à igreja: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Ele quer ver os Isaías que vão ter coragem para se dispor a falar que o rei está chegando às nações.
porque tem ditadura lá na Venezuela, mas Deus vai levantar alguém que vai falar que tem um rei chegando. Tem ditadura lá na Coreia do Norte, mas Deus vai levantar alguém que vai dizer que o rei está chegando. Tem ganância e corrupção lá no reinado dos Estados Unidos, mas Deus vai levantar alguém que vai dizer que tem um rei que está chegando. Tem corrupção aqui em Brasília, mas Deus vai levantar alguém. Então, por favor, só quem está disposto, joga a mão para o alto e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Se coloque de pé, dando glória a Deus.